Grande Octávio Alves Como é Júnior. que vai, meu caro? Prazer, muito obrigado pelo convite, viu? Pô, é sempre um prazer papear com você e compartilhar aqui com a nossa audiência da PQ7 o teu saber. Conta para eles, Octávio, além de meu super amigo, o que mais você faz da vida? Conta um Puxa, pouquinho, por rapaz, favor. olha só, eu na verdade tenho uma carreira executiva em empresas multinacionais, sempre na área de vendas, negócios, marketing, sempre trabalhando no segmento business to business, que foi o que a vida me colocou. Há uns anos atrás, eu comecei a diversificar um pouco a minha atuação para como professor. Então, foi até onde nos conhecemos, dando aulas na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Autor, lancei um livro como coautor ano passado, tem um outro saindo do forno agora. Já comecei a desenhar o meu próximo livro para 22. A minha ideia é conseguir, a cada ano, lançar pelo menos um livro, né? Show. E eu acho que isso é importante para que a gente consiga a questão da autoridade, né? Ser um autor traz uma autoridade muito interessante, é muito refinado nesse sentido, né? E no meio disso tudo começou a surgir algumas oportunidades como mentor. Eu cheguei a mentorar algumas startups, comecei a fazer então um trabalho de mentoria com pessoa física. Agora a Show. minha mentoria está estruturada, a escalada, a mentoria escalada já está bastante estruturada, com os meus primeiros mentorados aí conseguindo colher os frutos. E eu, puxa, muito feliz de conseguir expandir, de conseguir me conectar com outros negócios, com outras perspectivas, né? Eu acho que nesse mundo que a gente vive do século XXI, em que nós temos que aprender constantemente, se expor a experiências diferentes é alguma coisa bárbara, né? Porque é só assim que nós vamos aprender. Se eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas, eu vou estar sempre em contato com as mesmas pessoas, com os mesmos desafios, né? Na medida em que eu me desafiei, vamos dizer, a olhar para o lado e fazer coisas diferentes, é que a gente vai crescendo profissionalmente e pessoalmente, né? E como é que você está vendo o mundo hoje, esse posicionamento digital, que as organizações, que as pessoas físicas, que os empreendedores, quem quer ser político ou quem é político, enfim, como é que você está vendo o mundo nos últimos anos, talvez nesse último ano com o maior dos desafios da nossa, pelo menos da nossa existência aqui, das pessoas da nossa idade, o maior É verdade. desafio. Então, conta como é que você está vendo esse momento aí do mundo com o posicionamento digital. Ó, nós estamos agora, metade de janeiro, né? Nós estamos chegando a um ano de pandemia, né? Que a pandemia chegou aqui para nós, né? Ela chegou mais ou menos metade de março de 20, né? E nesse um ano, nesses 8, 10 meses que nós estamos agora, exatamente praticamente 10 meses, eu acho que a sociedade se digitalizou de uma maneira inimaginável, né? Tecnologias que só estariam maduras em 2025, 2030 precisaram ser antecipadas para 2020. Então, a sociedade se digitalizou, as empresas, desesperadoramente buscando competitividade, também estão se digitalizando rapidamente, né? O fato é que esses processos de robotização, automatizações, digitalizações, vão levar a uma mudança do pacote de competências que os funcionários precisarão ter, funcionários e funcionárias, né? No meio disso tudo, tem a questão da diversidade, que ganhou muita força nessa pandemia, né? Então, os líderes vão estar lidando com grupos cada vez mais diversos. E aqui nós estamos falando de diversidade etária, diversidade de onde o cara nasceu, diversidade sobre sexo, crença, etc. Né? Todos os tipos de diversidade. E isso vai trazer um desafio muito grande para todos nós. Sob o aspecto do digital, eu acho que esse momento ele é mais empreendedor do que nunca. Porque os 14 milhões de desempregados que nós temos hoje, pode ser que não consigam voltar a se recolocar, né? Eu tenho conversado com as pessoas, alguém que, por exemplo, foi desligado antes da pandemia, janeiro, fevereiro do ano passado, não viveu esse período intenso do trabalho em home office, da digitalização violenta, das novas ferramentas que todos nós precisamos incorporar na nossa vida. Então, pode ser que uma pessoa que foi desligada um ano atrás, em janeiro de 20, já está completamente obsoleta. Então, eu vejo que mais e mais o empreendedorismo é a bola da vez, né? E pessoas, por exemplo, como eu, que continuam trabalhando,
precisam buscar várias fontes de renda. Esse também é um objetivo meu, né? Eu acho que você ter hoje só uma fonte de renda é um risco muito grande para você, para sua família, para o seu bem-estar, né? Então, na medida em que eu tenho o meu salário, mas eu vou fazendo outras coisas, eu vou buscando me desafiar de outras maneiras na internet, e tudo isso faz com que o digital esteja na nossa veia, ou precise estar na nossa veia, né? Por mais que você não tenha propriamente ainda um negócio digital, a sua presença digital é imprescindível. E ela precisa ter uma certa, vamos dizer, uma certa organização, né? Não é propriamente uma coisa trivial, né? Você conseguir estabelecer uma autoridade no campo de atuação que a pessoa tenha, né? Sempre ter um suporte nisso faz com que você não tome ruas erradas, que você corte caminhos, pegue atalhos, né? Acelera muito as coisas. É assim como eu estou vendo esse momento, né? Que o digital é mais imperativo do que nunca. Você viveu nos últimos 2 anos, eu tive o prazer, talvez, de conviver com cada uma dessas etapas, essa transformação digital, né? Conta um pouco para eles as porradas que você tomou e as lições que você captou ao longo desses 2 anos aí. Eu comecei trabalhando no meu canal do YouTube, né? Então, o meu canal deve ter hoje perto de 2 anos. Puxa, foi um aprendizado enorme o canal. E você me ajudou em parte desse caminho, né? Potencializando, turbinando muito o meu canal. Mas eu comecei com o que eu imaginei que fosse, né? Com o amadorismo de quem começa sem saber o que fazer, né? Mas as cabeçadas foram muitas, de você conseguir perceber questões de SEO, questões de como impulsionar os vídeos, de como fazer as coisas da forma mais econômica possível, como você gravar, editar, formar os nuggets para chamar as iscas para as pessoas virem consumir seu conteúdo, né? 1 ano atrás, 12 de janeiro, eu comecei o meu podcast, o LideraCast, onde eu falo sobre liderança, negócios, desenvolvimento pessoal, futuro do trabalho e tal, né? Foi também um outro aprendizado, que é uma outra mídia. Então, você vê, a minha presença hoje no LinkedIn, que eu vou dizer que é robusta, né? Já há muitos anos trabalhando no LinkedIn, acho que consegui já uma certa autoridade no LinkedIn, mas foram muitos desafios, foram muitas horas estudando outros perfis, vendo o que outras pessoas estavam fazendo direito, que eu poderia trazer para mim, né? Mas são muitos buracos que a gente acaba caindo no meio do caminho, atoleiros que a gente acaba entrando sem saber. É um mercado interessante, muito desafiador, mas é arenoso. É preciso tomar cuidado, é preciso, especialmente quando você começa a colocar dinheiro, né? Para que você possa fazer o melhor uso de cada real que você coloca na internet para promover o seu material, o seu conteúdo, é preciso fazer com cuidado, e tendo assessoria sempre é mais fácil, né? Sempre ter alguém do lado que já passou por aqueles desafios que você está diante deles, para poder te dar o caminho das pedras, né? Isso encurta muito, né? Às vezes as pessoas, e eu vejo várias pessoas nessa situação, né? Sem querer pagar um profissional para dar esse suporte. A verdade é que talvez sem o profissional para dar um suporte você consiga chegar onde você quer, mas vai levar mais tempo, vai ser mais arenoso, mais tortuoso, e eventualmente você vai se dar conta lá na frente, puta, se eu tivesse pago essa grana para um profissional, eu já gastei mais do que eu teria gasto se tivesse pago, né? Pelo tempo que você perde, enfim, as coisas não tão interessantes que você acaba publicando e coisas desse tipo, né? Eu vivenciei, acho que já contei essa história para você, mas contando para todos aqui, logo quando eu comecei, em 2011, eu acho, a trabalhar, a ver a partir da formação no Vale do Silício, que é o mundo digital, alguém me falou, pô, você precisa ter um canal de TV. Hã? O YouTube vai ser o novo canal de TV daqui a 5, 6 anos. E tem também o teu programa de rádio. Eu falei, cara, que é o podcast. Eu falei, eita. Aí uma menina me ofereceu o trabalho dela para construir o meu canal do YouTube. E quando ela me ofereceu, ela mora nos Estados Unidos, ela me fez uma proposta de $3.000. Cara, eu achei um absurdo, um absurdo. Eu falei, cara, como assim? $3.000? E ela falou, se quiser pagar, paga, eu vou fazer isso, 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 isso. E eu não topei pagar. Brother, eu devo ter gasto umas 5 vezes mais para descobrir os caminhos do YouTube. É verdade, é verdade. Esses dias eu contratei uma pessoa para turbinar, não só turbinar o meu perfil do LinkedIn, mas para reescrever o perfil, né? Até uma americana. Então, eu tenho um perfil em português, um perfil em inglês, né? Já fica a dica para vocês aí.
tenha um perfil nos 2 idiomas, né? Porque o mundo se digitalizou, o mundo se globalizou ainda mais, né? Então, hoje eu vejo que eu moro aqui em São Paulo, mas eu posso oferecer as minhas competências para empresas do mundo todo. Sim. Assim como eu, como executivo de uma empresa aqui em São Paulo, eu posso contratar as competências que eu preciso em qualquer lugar do mundo, né? Com a internet, com o home office, com todas essas potencialidades, né? Então, eu contratei essa moça, $199. Eu pensei bastante antes de contratar. Acabei contratando. Mandei o 199. Então, o meu perfil em inglês está escrito por... Eu tinha um perfil em inglês escrito por mim, né? Por melhor que o meu inglês possa ser, você não se compara com uma escritora americana, né? Então ela usou frases muito lindas, adjetivos que eu nem podia imaginar, sabe? Construções muito mais interessantes, e isso melhorou muito o meu SEO dentro do LinkedIn. O meu perfil é muito mais acessado hoje do que ele era, né? Por pessoas que eu não conheço, que encontraram buscando por palavras-chave, que ela teve o cuidado de incorporar naqueles textos as palavras-chave que, vamos dizer, estivessem ligadas com o meu segmento, né? Certamente com esses $200, puxa vida, ela já se pagou 10 vezes isso aí. E esse ponto é o que a gente está oferecendo hoje na PQ7, que é um conjunto de competências, e uma das coisas que nós já conversamos, mas também compartilhando com quem está nos ouvindo, é que são tantas competências que não dá para ter todas, Bruno. Não dá. E não dá. Você tem. Aqui a gente trouxe uma super jornalista, alguém que cuida só da social media, um cara que cuida só de tráfego, o outro que é o web designer, a outra que faz só o designer. Enfim, é um conjunto de habilidades. Hoje nós somos 20 profissionais para entregar para o cliente uma estrutura muito bem modelada. Então, esse nível de investimento mês a mês que o cliente da PQ7 coloca, ele tem um conjunto de competências que se ele tiver que comprar isoladamente, está perdido. Porque primeiro precisa fazer uma gestão disso. Claro. E segundo, que a entrega ela não consegue ser desconectada. Ela precisa ter uma narrativa, uma estrutura, uma posição. Você concorda com isso, amigo? Concordo. Porque na medida em que você vai buscar profissionais diferentes e depois quem vai integrar isso tudo? Porque alguém tem que integrar, né? E esses profissionais, na medida em que de repente não se conhecem, né, podem ser até concorrentes, né? Eventualmente, você está contratando o João para te fazer uma coisa, o José para fazer outra, mas o João também faz aquilo do José e o José também faz o do João, né? De repente, num determinado momento, eles vão poder estar não olhando para os seus interesses, mas para os interesses deles, né? O João querendo tirar o business do José e o José querendo tirar o business do João, né? Então, eu concordo, né? Eu concordo. Essa questão da internet é desafiador. Por um lado, tem infinitas possibilidades, porque o mundo está ao nosso dispor no teclado aqui, né? Para a gente conseguir contactar quem quiser, mas para a gente conseguir chamar a atenção das pessoas, porque aí tem um outro ponto, né? Nesse mundo acelerado que a gente vive, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. E todos nós somos bombardeados praticamente 24 horas por dia com todos os tipos de conteúdos e impulsos, né? Coisas de qualidade, coisas com pouca qualidade, coisas com nenhuma qualidade. Muitas vezes é difícil você julgar, separar o joio do trigo, né? Ter uma equipe de profissionais como a da PQ7 para dar esse suporte encurta muito os caminhos, facilita muito a vida das pessoas. E a verdade é que, infelizmente, ou felizmente, né, depende do ponto de vista, aqui no Brasil a gente ainda tem muitas empresas e muitos profissionais liberais ou não liberais que não estão com uma presença digital adequada. A pessoa pode ter um perfil no Instagram, no Facebook, posta algumas coisas, mas não é alguma coisa recorrente, não é alguma coisa alinhada, não é alguma coisa que faça sentido dentro de uma estratégia digital, né? Isso sim faz uma diferença incrível nos resultados que as pessoas vão ter, né? Certamente. E eu sou a prova viva disso, né? Quando eu comecei a olhar com mais seriedade para porque como isso começou comigo como um hobby, mais ou menos, né? Exato. A coisa veio se desenrolando e veio se estruturando, né? De uma forma bastante interessante, bastante auspiciosa para mim, para a minha vida, para a vida da minha família. Mas esse caminho, ele tem uma série de armadilhas aí, que a gente precisa estar muito atento para não cair, né? E se cair, que alguém possa nos tirar dela e nos ajudar para que a gente não caia de novo, né? Porque
quase que diariamente essas cascas de banana vão sendo colocadas no nosso caminho, né? Nós temos que aprender a navegar por entre essas cascas de banana e esses buracos que vão sendo colocados, né? Como um videogame, né? Só para pensar na tecnologia, é um videogame aí, de você cruzar a rua com os carros passando, né? E, Otávio, deixa lá algumas sugestões, algumas dicas para quem quer fazer o seu posicionamento digital. Acho que você já falou boas coisas aí ao longo da tua argumentação, mas de repente você tem uma matadora para finalizar aqui o nosso encontro dizendo, pô, ó, você que está me ouvindo, vai nisso aqui, faça isso. Eu acho que a grande dica é todos nós nos conscientizarmos que para a gente ser mais eficaz nesse nosso mundo digital, você precisa encontrar o nicho do nicho. Então, muitas vezes no nosso coração, a gente quer atender a todos. Não, eu não vou nichar, eu não vou focar num determinado nicho de mercado, porque isso vai me limitar, é o que a gente pensa. Mas não é verdade, gente. Quando você consegue encontrar o nicho do nicho, você nichou 2 vezes, você consegue ajustar o seu discurso para aquelas pessoas. Você vai ser muito mais eficaz na conversão, porque você vai conseguir ajustar o seu discurso, ajustar as palavras que você vai usar, a forma de se comunicar, que aquele público vai pensar, putz, grilo, esse cara está falando comigo. Ele está falando das minhas dores. Então, essa conexão você vai conseguir muito mais fácil quando você entender que não dá para atender todos da mesma forma, e quando você nicha, é um número menor de pessoas que você vai atender, é verdade. Mas na internet, por qualquer nicho, é gigantesco. Então, essa é uma preocupação que você não precisa ter. Mas você nichando, você consegue ajustar o seu discurso, a sua conversão vai ser infinitamente mais eficaz. Essa seria a minha dica de ouro aqui, a pérola negra para deixar com a galera. Perfeito, perfeito, amigo. Otávio, tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você fale, pô, isso vale deixar como reflexão para as pessoas? O que eu acho é que muitas vezes muitos de nós pensam assim, puxa, eu não tenho conteúdo para dividir, poxa, as minhas competências, várias pessoas têm as mesmas competências, e a pessoa fica meio insegura, imaginando que ela não tem densidade, ela não tem material, ela não tem competência para dividir. E a verdade, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, sobre avaliação de desempenho. Qualquer empresa mais estruturada, uma vez por ano, faz uma avaliação de desempenho com os funcionários, né? Então, imagina você que está aí escutando a gente, que você é um líder ou uma líder que faz avaliação de desempenho dos seus liderados. A ideia não é falar sobre avaliação de desempenho. Essa é muito parecida de todas as empresas. O interessante para você fazer é a sua visão da avaliação de desempenho, porque a sua visão é só tua, é única, é singular, só você tem isso. Então, nesse sentido, tudo que é valioso, tudo que é único é valioso, portanto, a sua opinião é valiosa. Você tem como agregar valor num assunto trivial como a avaliação de desempenho, mas trazendo o seu molho, porque o seu molho é só teu. Só você pode dar aquele molho para esse assunto, né? Esse é um ponto que eu acho interessante, que para mim não foi trivial chegar nessa conclusão, né? Eu também lá atrás tive esse dilema, puxa, mas o que eu tenho de valor? O que eu tenho de conteúdo para passar para alguém, para ensinar para alguém, para orientar alguém, para direcionar a carreira de alguém, né? E na verdade eu percebi que eu tenho muitas coisas, porque todos nós somos únicos, a nossa experiência é única. Então, nesse sentido, sempre a gente tem alguma coisa. E um segundo ponto que me parece legal é que você busque fazer aquilo que faz o seu olho brilhar, que faz o seu coração transbordar. Sabe, nesse século XXI, nessa velocidade, não faz sentido para mim que você perca tempo fazendo alguma coisa que você não ama. Porque para você se destacar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que ser diligente, muitas horas de estudo, muita dedicação. E você só vai conseguir colocar essa energia nos projetos que você estiver fazendo do fundo do coração, percebe? Então, senão você não vai conseguir a realização e o sucesso que você gostaria. Então, esse é um segundo ponto. Todos nós temos alguma coisa para dividir com o outro, desde que a gente escolha dividir alguma coisa que a gente ama, porque o seu olho tem que brilhar. Você tem que falar com entusiasmo e convencer a pessoa do outro lado que aquilo que você está oferecendo faz sentido e é transformador. Esses seriam os 2 pontos aí que eu acho relevantes para quem está interessado em entrar na internet ou quem já entrou
mas ainda não percebeu essa sacada. Perfeito, perfeito. Otávio, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho de sempre comigo. Todas as vezes que eu te faço esse pedido, você está sempre comigo. Eu me sinto extremamente honrado de ter a tua amizade e o teu carinho, efetivamente, ao longo dos últimos anos aqui, cara. Muito obrigado. Em meu nome, prazer, em nome de todos que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado. Se alguém quiser me procurar na internet, eu estou à disposição. Octávio Alves JR, você me acha no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. O meu podcast chama LideraCast. Estou à disposição de todos aí para tirar alguma ideia, aprofundar algum dos conteúdos que a gente bateu um papo hoje, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí, um ótimo ano para todos. Forte abraço, amigão. Valeu. Valeu.